Se você, por acaso, está passando por momentos difíceis na sua vida, sente que perdeu a esperança, se está lutando sozinho para cuidar de quem ama, ou se simplesmente precisa de um milagre, pare tudo agora e ouça esta história até o final. Porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre como Deus trabalha em nossas vidas através das pessoas mais improváveis. Esta é a história real de Eduardo Mendonça, um dos homens mais ricos do Brasil, que descobriu que todo o dinheiro do mundo não conseguia curar a dor mais profunda do seu coração. Até que uma simples babá chamada Beatriz entrou em sua mansão e fez algo que nenhuma das outras dezenas de funcionárias havia feito em 3 anos. E se você ficar até o final, vai entender por que, às vezes, Deus coloca anjos disfarçados de pessoas comuns em nossas vidas exatamente quando mais precisamos. Deixe seu amém nos comentários se você acredita em milagres. Quando Eduardo Augusto Mendonça, com seus 42 anos, proprietário de uma das maiores redes de supermercados do Sudeste brasileiro, com patrimônio avaliado em 380 milhões de reais, abriu a porta da sua mansão de 2.500 metros quadrados no Morumbi, em São Paulo, naquela terça-feira chuvosa de abril, ele não fazia ideia de que estava prestes a conhecer a mulher, que mudaria para sempre, não apenas a vida dos seus 2 filhos, mas principalmente o seu próprio coração endurecido pela dor e pelo orgulho. Eduardo era conhecido no mundo dos negócios como um homem implacável. Seus funcionários o respeitavam, mas poucos o amavam. Seus concorrentes o temiam, mas nenhum o admirava verdadeiramente. E seus filhos, Miguel de 8 anos e Sofia de 6 anos, o obedeciam, mas raramente sorriam genuinamente em sua presença. Desde que Helena, sua esposa, morrera em um acidente de carro há 3 anos e meio, Eduardo havia se tornado uma versão sombria de si mesmo, um homem que controlava tudo com punho de ferro, mas que no fundo estava completamente perdido. A mansão dos Mendonça, localizada na Rua dos Pinheiros, era uma fortaleza de mármore italiano, cristais de Murano e móveis importados que valia mais que o orçamento anual de muitas cidades pequenas. Tinha 15 cômodos, uma piscina olímpica, quadra de tênis, playground infantil que custara 180 mil reais e uma garagem com 6 carros de luxo, incluindo uma Ferrari 488 GTB, avaliada em 1,2 milhão de reais. Mas toda aquela opulência não conseguia mascarar um fato simples e devastador. Aquela casa não era um lar. Era um museu frio onde 3 pessoas viviam como estranhos. Nos últimos 3 anos, desde a morte de Helena, passaram pela casa dos Mendonça exatamente 19 babás, todas altamente qualificadas, com excelentes referências, falando múltiplos idiomas, formadas nas melhores universidades, algumas até com pós-graduação em pedagogia ou psicologia infantil. E todas foram dispensadas por Eduardo, por motivos que nem ele mesmo conseguia explicar direito. Uma porque falava demais, outra porque falava de menos, uma terceira porque era jovem demais, a quarta porque era madura demais, a quinta porque cozinhava pratos muito elaborados, a sexta porque não sabia cozinhar direito. E assim por diante, numa sucessão de dispensas que deixavam Miguel e Sofia cada vez mais retraídos e desconfiados de qualquer nova pessoa que aparecia para cuidar deles. O que Eduardo não admitia nem para si mesmo era que toda vez que via uma nova babá interagindo naturalmente com seus filhos, brincando com eles, consolando-os quando choravam, ou simplesmente penteando o cabelo de Sofia, uma dor lancinante atravessava seu peito. Porque aquelas cenas lhe lembravam de Helena, de como ela cuidava das crianças com amor incondicional, de como ela transformava a casa em um lar apenas com sua presença calorosa. E Eduardo, em sua arrogância e em sua dor não processada, não conseguia suportar que outra mulher ocupasse esse espaço sagrado que havia pertencido à sua esposa. Por isso, Eduardo havia desenvolvido um padrão cruel e inconsciente. Contratava babás excelentes, observava por algumas semanas como elas se conectavam com Miguel e Sofia, e então arranjava qualquer desculpa para demiti-las,
sempre com uma generosa indenização para aliviar sua consciência culpada. Não percebia que a cada dispensa inexplicável, seus filhos perdiam um pouco mais da capacidade de confiar, de se apegar, de acreditar que alguém ficaria. Miguel, que aos 8 anos deveria estar correndo pelo 15, jogando bola, rindo alto e fazendo travessuras, havia se tornado uma criança séria demais para a sua idade. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os da mãe, carregavam uma melancolia que partia o coração de qualquer pessoa, com um mínimo de sensibilidade. Ele havia aprendido a não se apegar às babás, porque sabia que elas sempre iam embora. Passava horas no seu quarto, montando e desmontando os mesmos brinquedos caros que o pai comprava, numa tentativa desesperada de compensar, com objetos o que não conseguia dar em afeto. Sofia, por sua vez, aos 6 anos, havia desenvolvido um mecanismo de defesa ainda mais preocupante. Ela simplesmente parava de falar sempre que uma nova babá chegava. Podia ficar dias inteiros sem dirigir uma única palavra à nova cuidadora, não por maldade, mas por uma sabedoria infantil cruel, que a ensinara que não valia a pena criar vínculos que seriam quebrados. Suas bonecas, importadas da França, e que custavam mais que o salário mínimo, permaneciam intocadas nas prateleiras do seu quarto cor-de-rosa, como se ela tivesse perdido a capacidade de brincar de faz de conta num mundo onde a realidade já era suficientemente confusa. Eduardo olhava para os filhos durante os jantares silenciosos na mesa de mogno que acomodava 12 pessoas, mas onde apenas 3 se sentavam nas pontas, criando um abismo de solidão no meio. Ele queria dizer algo, qualquer coisa que quebrasse aquele silêncio opressivo, mas as palavras nunca vinham. Como conversar com crianças quando você mesmo se tornou uma criança ferida, disfarçada de adulto bem-sucedido? Como oferecer calor quando seu próprio coração estava congelado pela perda? A rotina da casa havia se tornado uma dança mecânica e sem vida. Eduardo acordava às 5:30 da manhã, checava os e-mails no seu iPhone 15 Pro Max, enquanto tomava um café expresso preparado pela governanta, Dona Conceição, uma senhora de 58 anos que trabalhava para a família há 12 anos e que havia se tornado uma testemunha silenciosa de toda aquela deterioração familiar. Eduardo saía para o escritório antes mesmo de Miguel e Sofia acordarem. Voltava sempre depois das 9 da noite, quando as crianças já estavam dormindo ou fingindo dormir, e os fins de semana eram preenchidos com atividades que custavam fortunas, mas que não geravam nenhuma memória afetiva real. Passeios a parques de diversões onde Eduardo ficava o tempo todo no celular, resolvendo problemas da empresa. Visitas a shopping centers, onde comprava tudo o que os filhos pediam, mas não prestava atenção ao que realmente queriam dizer quando pediam. Almoços em restaurantes 5 estrelas, onde Miguel e Sofia se comportavam como pequenos robôs bem educados, pedindo por favor e obrigado, mas com os olhos vazios de qualquer centelha de alegria infantil. Dona Conceição observava tudo aquilo com o coração apertado. Ela havia conhecido Helena desde que a jovem chegara à casa como recém-casada. Havia segurado Miguel no colo quando ele nasceu. Havia ensinado Sofia a dar os primeiros passos. Via como aquelas crianças haviam sido luminosas e cheias de vida quando a mãe estava viva, e como haviam se apagado gradualmente após a tragédia. Várias vezes quis conversar com Eduardo, sugerir terapia familiar, recomendar que ele mesmo procurasse ajuda psicológica, mas o patrão havia se tornado uma fortaleza inacessível, protegido por camadas de trabalho, dinheiro e uma rispidez que mantinha todos à distância. Foi Dona Conceição quem sugeriu, numa das raras ocasiões em que Eduardo a consultou sobre questões domésticas, que talvez fosse hora de procurar uma babá diferente. Não alguém com currículo impecável e formação acadêmica impressionante, mas uma pessoa mais simples, mais calorosa, alguém que trouxesse leveza para aquela casa pesada demais para 2 crianças carregarem. Doutor Eduardo, disse ela numa manhã de março, enquanto servia o café da manhã que ele comeria sozinho, como sempre, com todo o respeito. Talvez o senhor devesse procurar uma babá que não viesse de agência chique. Às vezes, as pessoas mais simples são as que têm o coração maior. A Helena?
Deus a tenha em bom lugar. Sempre dizia que o amor não se aprende na faculdade. Eduardo ergueu os olhos do tablet, onde estava lendo relatórios financeiros, e olhou para Dona Conceição, com uma expressão que misturava irritação e curiosidade. E onde sugere que eu encontre essa pessoa? Simples. Tem uma moça na igreja que eu frequento, Dr. Eduardo. A Beatriz. Ela cuida de crianças há muitos anos. Não tem diploma nem fala inglês. Mas tem algo que essas outras moças que passaram por aqui não tinham. Ela tem o dom de fazer as crianças se sentirem amadas de verdade. E perdoe eu dizer, mas é disso que o Miguel e a Sofia estão precisando. Eduardo sentiu uma pontada de irritação. Como Dona Conceição ousava sugerir que seus filhos não se sentiam amados? Ele dava tudo a eles. A melhor escola particular de São Paulo, roupas de marca, brinquedos importados, aulas de tênis, natação, piano, inglês, mandarim. O que mais uma criança poderia querer? Mas algo no tom sincero de Dona Conceição. Talvez o fato de ela ser a única pessoa na sua vida que o conhecia antes da tragédia e que, portanto, tinha autoridade moral para confrontá-lo, fez com que Eduardo não a repreendesse. Em vez disso, ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo distraidamente no café que esfriava na xícara de porcelana inglesa. Quantos anos tem essa Beatriz? 37, Dr. Eduardo. É viúva também, perdeu o marido há 5 anos num acidente de trabalho. Tem uma filha de 15 anos, a Júlia, que é uma menina exemplar. A Beatriz trabalhou cuidando dos filhos do Dr. Antônio, o dono da padaria do bairro onde moro, por 8 anos, até os meninos crescerem. Agora está procurando um novo trabalho. Eduardo franziu o senho. Uma babá que trabalhava para dono de padaria? Que diferença isso poderia fazer na vida dos seus filhos, acostumados ao melhor de tudo? Mas, por outro lado, as últimas 19 tentativas com babás qualificadas haviam sido desastres completos. Talvez fosse hora de tentar uma abordagem diferente. Traga o telefone dela, disse Eduardo finalmente. Mas deixe claro que será um período de experiência e que minhas expectativas são muito altas. Sim, Dr. Eduardo. Mas posso dar um conselho? Talvez desta vez o senhor dê uma chance real. Não procure defeitos onde não existem. Às vezes Deus manda as bênçãos disfarçadas das pessoas mais simples. Eduardo não respondeu, mas alguma coisa naquelas palavras ecoou em algum canto esquecido do seu coração. Talvez porque Helena sempre dizia coisas parecidas. Ela acreditava que Deus falava através das pessoas, especialmente daquelas que o mundo considerava insignificantes. Eduardo havia perdido essa fé junto com a esposa, mas uma pequena fagulha de curiosidade se acendeu dentro dele. 2 dias depois, numa quinta-feira nublada, Eduardo estava no seu escritório no 23º andar de um prédio comercial na Faria Lima, quando Dona Conceição ligou. Doutor, Eduardo, a Beatriz pode vir hoje à tarde para uma conversa? Hoje? Eduardo olhou para a agenda lotada na tela do computador. Tinha 3 reuniões importantes, uma videoconferência com fornecedores de Minas Gerais e precisava revisar o relatório trimestral antes da reunião com os investidores. Não posso hoje, Conceição. Deixe para a próxima semana. Doutor Eduardo. A voz de Dona Conceição tinha um tom quase suplicante. Ela estava cuidando dos filhos de uma família, mas o trabalho acabou hoje porque eles se mudaram para o exterior. Ela está precisando começar logo e, honestamente, pelo que eu sei do jeito que o Miguel e a Sofia andam, eles também estão precisando de alguém urgente. Eduardo parou de digitar no computador. Era verdade que as crianças estavam especialmente difíceis nas últimas semanas. Miguel tinha tido 3 episódios de choro inconsolável na escola, e Sofia havia voltado a fazer xixi na cama, algo que não acontecia há 2 anos. A psicóloga escolar havia sugerido discretamente que talvez fosse o caso de buscar apoio psicológico para a família toda. Está bem, disse Eduardo depois de alguns segundos, mas tem que ser rápido. 5 da tarde, não mais que 15 minutos. Obrigada, Dr. Eduardo. O senhor não vai se arrepender. Eduardo desligou o telefone com a sensação de que estava cometendo um erro. Babá de padeiro?
Mulher sem formação acadêmica. O que diriam seus amigos do clube, os outros empresários, se soubessem que ele havia contratado alguém sem as credenciais adequadas para cuidar dos herdeiros de uma fortuna de quase 400 milhões de reais? Mas quando chegou em casa às 5h15 da tarde daquela quinta-feira, depois de um trânsito infernal na Marginal Pinheiros que o deixou com uma dor de cabeça latejante, Eduardo encontrou uma cena que o fez parar na entrada do salão principal da sua mansão. Beatriz Silva tinha exatamente 1,65 m de altura. Cabelos castanhos lisos presos num rabo de cavalo simples, usava uma blusa branca básica, uma calça jeans escura e sapatos pretos de salto baixo, que provavelmente custaram menos de R$100. Não usava maquiagem além de um batom rosado discreto. Não tinha joias além de uma aliança simples no dedo anelar direito e um pequeno crucifixo dourado no pescoço. Sua bolsa era uma sacola de couro sintético marrom que havia conhecido dias melhores. Tudo nela gritava simplicidade, vida comum, classe média baixa lutadora. Mas havia algo nos seus olhos castanhos claros que fez Eduardo hesitar antes de falar qualquer coisa. Era uma combinação de determinação e ternura, de força e delicadeza que ele não conseguia identificar direito. Era como se ela carregasse uma luz interior que emanava naturalmente, sem esforço, sem artifício. Boa tarde, doutor. Eduardo, disse Beatriz se levantando do sofá de couro italiano onde estava sentada. Sua voz era suave, mas firme, com um sotaque paulista clássico dos bairros mais antigos da cidade. Sou a Beatriz Silva. Muito obrigada pela oportunidade. Ela estendeu a mão para cumprimentá-lo e Eduardo notou que suas unhas estavam limpas, mas sem esmalte, que suas mãos tinham calos de trabalho, mas que seu aperto era firme e transmitia uma confiança genuína. Não era a confiança impostada das babás de agência, que tentavam impressioná-lo com vocabulário rebuscado e referências acadêmicas. Era a confiança de alguém que sabia exatamente quem era e não pretendia fingir ser outra pessoa. Sente-se, disse Eduardo, indicando o sofá. Ele mesmo se sentou na poltrona em frente, cruzou as pernas e assumiu sua postura habitual de entrevista. Costas eretas, expressão séria, tom de voz controlado e ligeiramente intimidador. Era a mesma postura que usava para negociar contratos milionários ou demitir funcionários incompetentes. Então, Beatriz, começou Eduardo, Dona Conceição me falou um pouco sobre você, mas gostaria de ouvir da sua própria boca. Qual é sua experiência com crianças? Beatriz sorriu de uma forma que iluminou todo o seu rosto. Doutor Eduardo, eu cuido de crianças desde que tinha 12 anos. Comecei ajudando minha mãe, que era babá, depois cuidei dos meus irmãos menores. E quando me casei, continuei trabalhando com famílias. Nos últimos 8 anos, trabalhei com a família do Dr. Antônio Rodrigues, cuidando do Pedrinho e do Lucas, desde pequenininhos até virarem adolescentes. Eles se mudaram para Portugal mês passado, senão eu ainda estaria lá. Formação acadêmica? Perguntou Eduardo secamente. Completei o ensino médio, Dr. Eduardo. Não fiz faculdade porque quando minha filha nasceu, precisei trabalhar para sustentar a casa. Mas se o senhor achar necessário, posso fazer algum curso de aperfeiçoamento. Eduardo sentiu uma pontada de impaciência. Sem faculdade, sem cursos especializados, sem referências internacionais. O que essa mulher simples poderia oferecer aos seus filhos que as outras 19 babás altamente qualificadas não haviam oferecido? E por que acha que pode cuidar dos meus filhos? Perguntou ele, com um tom que não conseguiu disfarçar completamente o ceticismo. Foi então que Beatriz fez algo completamente inesperado. Em vez de tentar vender suas qualificações ou enumerar suas competências técnicas, ela se inclinou ligeiramente para a frente e disse, com uma sinceridade que deixou Eduardo desarmado: Doutor Eduardo, Dona Conceição me contou um pouco sobre o Miguel e a Sofia. Sei que eles perderam a mamãe e sei que deve ser muito difícil para todos vocês. Não posso prometer que vou substituir a mãe deles, porque isso é impossível. Mas posso prometer que vou amá-los como se fossem meus próprios filhos. Vou ter paciência com as dificuldades deles, vou estar presente quando precisarem e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que eles se sintam seguros e cuidados.
Ela fez uma pausa, e Eduardo percebeu que tinha lágrimas nos olhos. Eu também perdi meu marido, Dr. Eduardo. Sei o que é tentar ser pai e mãe ao mesmo tempo. Sei o que é ver seu filho sofrendo e não saber direito como ajudar. Talvez por isso eu consiga entender o que o Miguel e a Sofia estão passando. Eduardo sentiu algo estranho acontecendo dentro do seu peito. Era como se uma porta que estava trancada há 3 anos e meio tivesse se aberto uma fresta minúscula. Nenhuma das outras babás havia mencionado Helena. Nenhuma havia reconhecido a dor das crianças de forma tão direta e compassiva. Todas tinham focado em suas próprias qualificações, em seus métodos pedagógicos, em suas estratégias de desenvolvimento infantil. Onde você morava com sua família? Perguntou Eduardo, tentando manter o controle da conversa, mas sentindo que havia perdido o rumo. Na Vila Madalena, Dr. Eduardo. Num apartamento de 2 quartos. Depois que meu marido morreu, precisei me mudar para um lugar menor, na Lapa. É mais simples, mas fica perto da escola da Júlia e da igreja que frequentamos. Igreja. Eduardo sentiu outro desconforto. Ele próprio havia sido criado numa família católica. Havia sido coroinha na adolescência. Mas depois da morte de Helena, sua relação com Deus tinha se tornado complicada. Como acreditar num Deus que permitia que uma jovem mãe de 2 filhos pequenos morresse num acidente tão absurdo e evitável? Você é religiosa? Perguntou. E havia uma certa acidez na palavra, que fez Beatriz perceber que estava pisando em terreno delicado. Sou católica praticante, Dr. Eduardo, respondeu ela sem hesitação. Mas isso não significa que vou tentar influenciar as crianças ou impor minhas crenças. Meu papel é cuidar deles da forma que o senhor achar melhor. Se o senhor preferir que eu não mencione questões de fé, eu respeito completamente. Eduardo ficou surpreso com a resposta. Esperava defensividade ou tentativas de evangelização, mas encontrou um pragmatismo respeitoso que o deixou sem argumentos contrários. E sua filha? Como ela se sente com você trabalhando tanto tempo fora de casa? A Júlia tem 15 anos e é uma menina muito responsável, Dr. Eduardo. Ela entende que preciso trabalhar. E honestamente, estar ocupada com uma família que me trata bem é melhor do que ficar em casa preocupada com as contas. Ela estuda de manhã numa escola pública que fica perto de casa e à tarde faz um curso profissionalizante de informática. Nos fins de semana, ficamos juntas. Eduardo notou que Beatriz não havia tentado esconder sua condição financeira ou inventar uma situação melhor do que a real. Isso também era diferente das outras candidatas, que muitas vezes tentavam impressionar com histórias de sucesso familiar ou conexões sociais importantes. Qual seria sua rotina com as crianças? Perguntou ele, voltando ao modo empresarial. Bem, Dr. Eduardo, primeiro eu gostaria de conhecer melhor o Miguel e a Sofia. Saber do que eles gostam, como estão se sentindo, qual é a rotina atual deles. Acho importante adaptar meu trabalho às necessidades deles, não impor uma metodologia pronta. Criança precisa de carinho, atenção, limites claros, mas também precisa sentir que é ouvida e respeitada. Ela respirou fundo antes de continuar. Sei que eles passaram por muitas babás, então imagino que estejam desconfiados. Não vou tentar conquistá-los com presentes ou promessas. Vou conquistá-los com presença, paciência e consistência. Criança testa a gente não por maldade, mas para ver se a gente vai ficar ou se vai abandonar também. Aquelas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Abandonar também. Beatriz havia identificado exatamente o padrão destrutivo que ele havia criado sem nem perceber. Quantas vezes Miguel e Sofia haviam se apegado a uma babá apenas para vê-la desaparecer sem explicação adequada? Quantas vezes eles haviam sentido que eram eles os culpados por mais uma pessoa importante sair de suas vidas? E se eu não ficar satisfeito com seu trabalho? Perguntou Eduardo. Mas dessa vez sua voz saiu mais baixa, quase hesitante. Beatriz o olhou nos olhos com uma seriedade que o desarmou completamente. Dr. Eduardo, se eu não conseguir fazer um bom trabalho com o Miguel e a Sofia, se eu perceber que não estou sendo boa para eles, eu mesma vou pedir para sair. Mas se o senhor me der uma chance real,
Se me deixar tempo suficiente para eles confiarem em mim e para eu entender as necessidades deles, eu prometo que vou fazer o meu melhor. Não sou perfeita, posso cometer erros, mas nunca vou cometer o erro de não amar essas crianças. Eduardo ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Sentia que estava numa encruzilhada e que qualquer decisão que tomasse teria consequências profundas. Se contratasse Beatriz e depois a demitisse como havia feito com as outras, estaria infligindo mais uma ferida nos filhos. Mas se não desse essa chance, talvez estivesse perdendo a oportunidade de dar a Miguel e Sofia exatamente o que eles precisavam. Quando poderia começar? Perguntou finalmente. Os olhos de Beatriz se iluminaram com uma gratidão genuína que fez o coração de Eduardo acelerar ligeiramente. Quando o senhor precisar, doutor? Eduardo, amanhã mesmo, se for necessário. Vou ser muito claro com você, Beatriz, disse Eduardo, voltando ao tom empresarial para se proteger da emoção que estava sentindo. Meus filhos já passaram por muitas babás. Eles são difíceis, desconfiados e provavelmente vão testar você de todas as formas possíveis. Não tolero incompetência, indisciplina ou falta de profissionalismo. Se aceitar este trabalho, espero que trate as crianças com o máximo cuidado, que mantenha a casa organizada, que siga minhas instruções sobre alimentação, horários e atividades e que me mantenha informado sobre qualquer problema ou desenvolvimento importante. Entendo perfeitamente, Dr. Eduardo. O salário é de R$4.000 mensais, mais vale transporte, vale alimentação e 13º. Horário de segunda a sexta das 7 da manhã às 7 da tarde. Sábados alternados quando eu precisar sair. Domingo de folga, exceto emergências. Está de acordo? Beatriz sentiu o coração acelerar. R$4.000 era mais do que ela havia ganhado em qualquer trabalho anterior. Era o suficiente para garantir um futuro melhor para Júlia, talvez até conseguir mudar para um apartamento maior, num bairro melhor. Sim, Dr. Eduardo, está de acordo. Então pode começar na segunda-feira. Dona Conceição vai explicar a rotina da casa e as preferências das crianças. Espero que dê certo desta vez. Eduardo se levantou para indicar que a entrevista havia terminado. E Beatriz fez o mesmo, pegando sua bolsa simples e alisando a blusa. Dr. Eduardo, disse ela antes de se dirigir à porta. Posso perguntar uma coisa? O que é? O senhor tem alguma foto da mãe deles que eu possa ver? Não para comparação, mas para entender melhor quem foi a pessoa que eles mais amaram na vida. Eduardo sentiu uma nova apunhalada no peito, mas dessa vez não era apenas dor. Era algo mais complexo, uma mistura de surpresa, reconhecimento e uma estranha sensação de alívio. Nenhuma das outras babás havia perguntado sobre Helena. Nenhuma havia reconhecido que conhecer a mãe das crianças era fundamental para entendê-las. Ele foi até a mesa de centro de mármore e pegou um porta-retrato de prata que sempre ficava ali, mas que ele evitava olhar diretamente. Na foto, Helena estava no jardim da casa, abraçada com Miguel e Sofia, os três rindo de alguma brincadeira que a câmera havia captado no momento perfeito. Helena usava um vestido amarelo simples, os cabelos castanhos soltos ao vento, sem maquiagem, mas com aquela luz nos olhos que fazia qualquer pessoa que a conhecesse entender por que Eduardo havia se apaixonado perdidamente por ela. Esta é Helena, disse Eduardo, entregando a foto para Beatriz com as mãos ligeiramente trêmulas. Foi tirada 6 meses antes do acidente. Beatriz segurou o porta-retrato com cuidado reverente, como se estivesse segurando algo sagrado. Estudou a foto por alguns segundos e Eduardo viu lágrimas se formando nos seus olhos. Ela era linda, disse Beatriz suavemente. E olha como o Miguel e a Sofia estão felizes aqui. Dá para ver que eram muito amados por ela. Eram, concordou Eduardo. E sua própria voz saiu mais rouca do que ele gostaria. Beatriz devolveu a foto e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Dr. Eduardo, eu prometo que vou honrar a memória dela. Não vou tentar substituí-la, mas vou fazer tudo para que o Miguel e a Sofia sintam que ainda existem pessoas no mundo, dispostas a amá-los incondicionalmente. Eduardo não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça e acompanhou Beatriz até a porta,
onde Dona Conceição estava esperando para se despedir dela. Quando a porta se fechou e ele ficou sozinho no hall de entrada da mansão, Eduardo sentiu um estranho vazio no estômago. Não conseguia decidir se era ansiedade, esperança, medo ou uma mistura das três coisas. Havia algo em Beatriz que mexera com ele de uma forma que não acontecia há muito tempo. Não era atração romântica. Ele nem sequer conseguia pensar nessas categorias ainda. Era algo mais profundo e indefinível. Era como se ela trouxesse uma qualidade que havia desaparecido da sua casa junto com Helena. Humanidade genuína. Na segunda-feira de manhã, Eduardo acordou mais cedo que o normal. Eram 5h15 quando abriu os olhos. E pela primeira vez em meses, não se sentiu completamente exausto antes mesmo de começar o dia. Havia uma energia estranha no ar, uma espécie de expectativa que ele não conseguia nomear. Levantou-se, tomou banho, vestiu um dos seus ternos Hugo Boss e desceu para tomar café, como sempre fazia. Mas quando chegou à cozinha, encontrou uma cena que o fez parar na porta. Beatriz estava de pé em frente ao fogão, usando um avental simples sobre uma blusa rosa claro e uma calça preta, mexendo alguma coisa numa panela. O cheiro que vinha de lá era algo que Eduardo não sentia há anos. Cheiro de casa, de comida feita com carinho, de lar de verdade. Não era o café expresso perfeito e impessoal que Dona Conceição preparava todas as manhãs. Era algo mais complexo, mais envolvente, mais humano. Bom dia, doutor. Eduardo, disse Beatriz, virando-se com um sorriso natural. Espero que não se importe, mas cheguei um pouquinho mais cedo para preparar o café da manhã para o Miguel e a Sofia. Achei que seria uma boa forma de começarmos. Eduardo olhou para o relógio. 6h45. Ela havia chegado antes das 6h30 para fazer algo que não estava nas suas obrigações contratuais. Você não precisava. Dona Conceição sempre cuida do café da manhã. Eu sei, doutor Eduardo. Mas pensei que talvez as crianças gostariam de algo diferente. Estou fazendo um pão de açúcar que minha avó me ensinou. Uns ovos mexidos bem cremosos e um chocolate quente especial. Nada muito elaborado, mas feito com carinho. Pão de açúcar. Eduardo sentiu uma pontada estranha no peito. Helena costumava fazer pão de açúcar nos fins de semana, antes das crianças nascerem. Era uma das primeiras coisas que ela havia aprendido a cozinhar quando se casaram, seguindo uma receita que a mãe dela havia passado. Eduardo havia esquecido completamente dessa memória até Beatriz mencionar o pão. Doutor Eduardo? Disse Beatriz, notando que ele havia ficado parado no meio da cozinha com uma expressão estranha no rosto. O senhor está bem? Sim, sim. É só que minha esposa costumava fazer pão de açúcar. Beatriz parou de mexer a panela e se virou completamente para ele. Desculpe, doutor Eduardo, não sabia. Se o senhor preferir, posso fazer outra coisa. Não, disse Eduardo rapidamente, surpreendendo a si mesmo. Pode continuar. É só que há muito tempo ninguém faz pão de açúcar nesta casa. Então talvez seja a hora de trazer esse carinho de volta, disse Beatriz suavemente. Às vezes as melhores memórias precisam ser honradas sendo recriadas, não evitadas. Eduardo ficou sem palavras. Havia uma sabedoria simples naquelas frases que o atingiu como um raio. Por 3 anos e meio ele havia evitado tudo que lembrasse Helena, como se manter distância das memórias pudesse diminuir a dor. Mas talvez Beatriz estivesse certa. Talvez fosse hora de honrar Helena trazendo de volta as coisas boas que ela havia deixado, em vez de enterrar tudo junto com ela. Foi nesse momento que Miguel apareceu na cozinha, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados e os olhos sonolentos. Parou quando viu Beatriz, e Eduardo percebeu a mudança imediata na expressão do menino. A desconfiança, a proteção automática que ele havia desenvolvido sempre que uma nova babá aparecia. Oi, Miguel, disse Beatriz, abaixando-se para ficar na altura dele. Eu sou a Beatriz. Vou cuidar de você e da Sofia a partir de hoje. Que bom te conhecer. Miguel não respondeu, apenas olhou para o pai com uma expressão que claramente dizia: mais uma? Até quando? Estou fazendo um café da manhã especial para vocês, continuou Beatriz, sem se incomodar com o silêncio do menino. Você gosta de pão de açúcar?
Miguel assentiu timidamente, mas ainda sem falar. E chocolate quente? Outro aceno. Perfeito. Pode sentar ali na mesa que já está quase pronto. Seu pai disse que você e a Sofia gostam de comer juntos. Eduardo franziu o senho. Ele não havia dito isso. Na verdade, fazia meses que as crianças não tomavam café da manhã juntas. Miguel sempre acordava primeiro e comia rapidamente antes de ir para a escola. E Sofia demorava tanto para se arrumar que acabava comendo apenas uma torrada no carro a caminho da escola. Mas antes que pudesse corrigir Beatriz, Sofia apareceu na porta da cozinha. Aos 6 anos, ela era uma miniatura de Helena, com os mesmos cabelos castanhos cacheados, os mesmos olhos verdes expressivos, a mesma delicadeza nos movimentos. Mas ultimamente, Sofia havia perdido a espontaneidade infantil, tornando-se uma criança cautelosa demais para sua idade. Sofia, disse Beatriz com genuína alegria, que princesa linda! Vem cá, vem conhecer a tia Beatriz. Sofia olhou para Miguel, depois para o pai, depois para Beatriz. Eduardo podia praticamente ver os mecanismos de defesa da filha se ativando. Ela havia aprendido a não se apegar às babás porque todas iam embora, porque esta seria diferente. Mas então Beatriz fez algo que nenhuma das outras babás havia feito. Em vez de tentar conquistar Sofia com entusiasmo forçado ou promessas exageradas, ela simplesmente continuou cozinhando, cantarolando baixinho uma música que Eduardo não reconheceu, mas que tinha algo familiar e reconfortante. Que música é essa? Perguntou Sofia timidamente, chegando mais perto. É uma música que minha avó cantava quando cozinhava, respondeu Beatriz. Ela dizia que a comida fica mais gostosa quando a gente cozinha cantando. Quer ver se é verdade? Sofia hesitou, mas algo na voz calorosa de Beatriz a atraiu. Ela se aproximou do fogão, observando Beatriz mexer o chocolate quente com movimentos suaves e ritmados. Posso ajudar? Perguntou Sofia, numa vozinha quase inaudível. Eduardo sentiu o coração acelerar. Sofia não havia se oferecido para ajudar em nada há meses. Havia se tornado uma criança passiva, que obedecia ordens, mas raramente mostrava iniciativa própria. Claro que pode, princesa, disse Beatriz, sem fazer alarde da conquista. Você pode me ajudar a arrumar os pratos na mesa. Que tal? E assim, Eduardo assistiu a uma cena que não via há quase 4 anos. Seus 2 filhos participando ativamente do café da manhã, colaborando, falando, interagindo. Miguel ajudou a levar as xícaras, Sofia arrumou os guardanapos, e Beatriz coordenava tudo com uma naturalidade que fazia parecer que eles sempre haviam sido uma equipe. Quando finalmente se sentaram à mesa, uma mesa que habitualmente acomodava apenas uma pessoa de cada vez em silêncio constrangedor, aconteceu algo que Eduardo jamais esqueceria. Miguel provou o pão de açúcar, fechou os olhos por um segundo e, quando os abriu, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Miguel? Disse Eduardo alarmado. O que foi? É igual ao da mamãe, sussurrou Miguel com a voz embargada. Tem o mesmo gosto do pão que a mamãe fazia. Eduardo sentiu um nó na garganta. Sofia parou de mastigar e olhou para o irmão, depois para o pão, depois para Beatriz. Sua mamãe fazia pão de açúcar? Perguntou Beatriz suavemente. Fazia, disse Sofia, também com os olhos úmidos. Ela fazia nos domingos e a gente comia assistindo desenho. Então, ela tinha bom gosto, disse Beatriz com um sorriso. Porque minha avó sempre dizia que o pão de açúcar é o pão do amor. Só fica gostoso quando é feito com muito carinho. Não havia dramaticidade na fala de Beatriz. Não havia tentativa de forçar uma conexão emocional. Ela apenas reconheceu a memória das crianças com respeito e carinho, validou seus sentimentos e transformou um momento potencialmente doloroso em algo reconfortante. Eduardo olhou para o próprio prato. Também havia lágrimas nos seus olhos, mas eram lágrimas diferentes das que havia chorado nos últimos anos. Não eram lágrimas apenas de perda e saudade. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma estranha sensação de que talvez, apenas talvez, a luz estivesse voltando para aquela casa. Tia Beatriz, disse Sofia depois de alguns minutos,
Você vai embora também? A pergunta atingiu todos à mesa como um raio. Foi a pergunta que as crianças haviam aprendido a não fazer, mas que sempre estava presente nos seus olhares desconfiados toda vez que uma nova babá aparecia. Beatriz parou de comer, olhou diretamente nos olhos verdes de Sofia e respondeu com uma seriedade que demonstrava que entendia perfeitamente o peso da pergunta. Sofia, eu não posso prometer que vou ficar para sempre, porque às vezes a vida muda de formas que a gente não consegue controlar. Mas posso prometer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, vou amar você e o Miguel com todo o meu coração. E se um dia eu tiver que ir embora, não vai ser porque vocês fizeram alguma coisa errada, ou porque não gosto de vocês. Vai ser só porque às vezes as coisas mudam, mas o amor que sinto por vocês vai continuar existindo sempre. Eduardo ficou chocado com a resposta. Era honesta, era apropriada para a idade das crianças, não fazia promessas impossíveis, mas ao mesmo tempo oferecia o que eles mais precisavam. A garantia de que eram amados incondicionalmente, independentemente das circunstâncias. E se o papai mandar você embora? Perguntou Miguel, olhando diretamente para Eduardo com uma maturidade dolorosa. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Miguel havia identificado exatamente o padrão que ele havia criado. Todas as babás tinham sido mandadas embora pelo pai, não porque tivessem feito algo errado com as crianças, mas porque Eduardo não conseguia lidar com seus próprios sentimentos conflituosos. Beatriz olhou para Eduardo e ele viu nos olhos dela uma compreensão profunda da dinâmica familiar que ela havia herdado. Ela estava pedindo silenciosamente para ele responder, porque aquela pergunta não podia ser respondida por ela. Eduardo respirou fundo, olhou para os filhos e, pela primeira vez em 3 anos e meio, decidiu ser completamente honesto com eles. Miguel, Sofia, disse ele com a voz ligeiramente trêmula, vocês estão certos. Eu mandei muitas babás embora e vocês sofreram por causa disso. Não foi culpa de vocês, foi culpa minha. Eu estava confuso, com raiva, e não sabia como lidar com tudo o que aconteceu depois que a mamãe morreu. As crianças olharam para ele com atenção total. Raramente Eduardo falava sobre sentimentos e nunca havia admitido que pudesse estar errado em alguma coisa. Mas desta vez vai ser diferente, continuou Eduardo, surpreendendo a si mesmo com suas próprias palavras. A Beatriz parece ser uma pessoa especial, e vocês merecem ter alguém especial cuidando de vocês. Eu prometo que vou tentar ser um pai melhor e que vou dar uma chance real para a Beatriz mostrar o quanto ela pode amar vocês. Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Dona Conceição havia lhe contado um pouco sobre a situação da família, mas ela não imaginava que Eduardo fosse capaz de tanta vulnerabilidade e autocrítica. Então nós somos uma equipe agora? Perguntou Sofia, com um tímido sorriso aparecendo no rosto. Somos uma equipe, confirmou Eduardo, e pela primeira vez em quase 4 anos, ele sorriu de verdade para os filhos. O resto do café da manhã passou com uma leveza que nenhum dos 3 Mendonça sentia há muito tempo. Miguel contou para Beatriz sobre a escola, sobre os amigos, sobre as aulas de tênis que não gostava muito, mas que o pai insistia que fossem importantes. Sofia falou sobre as bonecas que não brincava mais, sobre os desenhos que gostava de assistir, sobre como sentia falta da mãe nos momentos em que queria conversar sobre coisas de menina. Beatriz ouviu tudo com atenção genuína, fez perguntas pertinentes, riu nas horas certas e demonstrou um interesse real pela vida das crianças que ia muito além do profissional. Não era a curiosidade investigativa das babás anteriores, que queriam impressionar Eduardo com relatórios detalhados sobre o desenvolvimento infantil. Era o interesse amoroso de alguém que realmente se importava. Quando chegou a hora de levar as crianças para a escola, Eduardo percebeu que não queria que aquele momento terminasse. Pela primeira vez em quase 4 anos, a mesa de café da manhã havia sido um lugar de conexão real, de família de verdade. Doutor Eduardo, disse Beatriz enquanto ajudava a Sofia a pegar a mochila. O senhor gostaria que eu buscasse as crianças na escola hoje? Sim, seria ótimo. Miguel sai às 4h30, Sofia às 5. Perfeito.
E se não for muito ousadia da minha parte, posso sugerir que talvez hoje à noite vocês jantem juntos? Posso preparar algo que as crianças gostem. Eduardo hesitou. Fazia meses que não jantava com Miguel e Sofia. Sempre chegava tarde do trabalho, ou quando chegava cedo, preferia comer sozinho no escritório enquanto resolvia pendências. A ideia de um jantar em família o deixava nervoso e ansioso. Mas olhando para os rostos esperançosos dos filhos, que claramente haviam ouvido a sugestão de Beatriz e estavam aguardando sua resposta, Eduardo percebeu que não podia continuar se escondendo atrás do trabalho e da dor. Está bem, disse ele. Que hora seria bom? 7h30? Sugeriu Beatriz. 7h30 está perfeito. No carro, a caminho da escola, Eduardo observou Miguel e Sofia pelo retrovisor. Eles estavam conversando animadamente sobre Beatriz, sobre o café da manhã, sobre a possibilidade de jantarem juntos. Havia uma energia positiva entre eles que não existia há muito tempo. Papai, disse Miguel de repente, a Beatriz é diferente das outras babás. Como assim? Ela não fica tentando impressionar a gente, e ela não fala da mamãe como se fosse assunto proibido. Eduardo sentiu uma nova pontada no peito. Era verdade. As outras babás ou evitavam completamente mencionar Helena, ou falavam dela de forma artificial e forçada. Beatriz havia encontrado um meio termo natural. Reconhecia a importância de Helena na vida das crianças, sem tentar competir com sua memória. E ela faz pão igual ao da mamãe, acrescentou Sofia. Acho que a mamãe mandou ela pra gente. Eduardo engoliu em seco. Sofia sempre havia sido mais espiritualizada que Miguel, mais propensa a ver conexões mágicas entre as coisas. Antes da morte de Helena, Eduardo achava isso charmoso. Depois da tragédia, passou a ver como uma vulnerabilidade perigosa, uma tendência à fantasia que poderia impedir Sofia de aceitar a realidade dura da perda. Mas naquele momento, ouvindo a filha expressar esperança pela primeira vez em muito tempo, Eduardo se perguntou se talvez Sofia não estivesse certa de alguma forma. Talvez não na forma literal e religiosa que ela imaginava, mas talvez no sentido de que o universo, ou Deus, ou o destino, ou qualquer força maior que existisse, tivesse conspirando para trazer exatamente a pessoa certa para suas vidas no momento em que mais precisavam. Durante o dia, no escritório, Eduardo se pegou pensando em Beatriz com uma frequência que o surpreendeu. Não conseguia tirar da cabeça a cena do café da manhã, a naturalidade com que ela havia transformado uma rotina mecânica em um momento de conexão real. Pensava na forma como ela havia lidado com as lágrimas de Miguel, na sabedoria simples das suas respostas para as perguntas difíceis das crianças, na honestidade corajosa com que havia enfrentado o elefante na sala, o padrão destrutivo que ele próprio havia criado. Às 6 da tarde, em vez de ficar no escritório até às 9 como era seu hábito, Eduardo guardou os papéis na pasta, desligou o computador e saiu em direção à casa. No trânsito da Marginal Pinheiros, sentiu uma ansiedade estranha. Não conseguia lembrar da última vez que havia chegado em casa a tempo de jantar com os filhos. Não sabia mais como conversar com eles por mais de 5 minutos seguidos. E se o momento mágico do café da manhã tivesse sido uma ilusão? E se o jantar fosse constrangedor e forçado? Mas quando abriu a porta da mansão às 7h15, foi recebido por sons que não ouvia há anos. Risadas vindas da cozinha. Risadas altas, genuínas, infantis. Risadas de crianças que estavam se divertindo de verdade. Eduardo seguiu o som e encontrou uma cena que o fez parar na porta da cozinha. Beatriz estava de pé em frente à pia, lavando louça e cantando uma música infantil que ele lembrava vagamente da própria infância. Miguel estava sentado no balcão ao lado dela, secando os pratos e cantando junto, completamente desafinado, mas com entusiasmo total. Sofia estava no chão, brincando com panelas vazias como se fossem instrumentos musicais, criando um ritmo caótico mas alegre para acompanhar a música. A cozinha estava ligeiramente bagunçada, com farinha espalhada no balcão, alguns respingos de molho perto do fogão e uma pilha de utensílios na pia. Era o tipo de bagunça que Eduardo normalmente odiaria, o tipo de desorganização que o irritava profundamente porque representava falta de controle.
Mas naquele momento, olhando para aquela cena de felicidade doméstica, Eduardo percebeu que aquela bagunça era a bagunça da vida acontecendo de verdade. Era a bagunça do amor, da espontaneidade, da família funcionando como família. "Papai!", gritou Sofia quando o viu, largando as panelas e correndo para abraçá-lo. "A Beatriz ensinou a gente a fazer nhoque." E o Miguel quase botou fogo na cozinha. "Não botei fogo nada", protestou Miguel rindo. "Só esqueci de desligar o fogo debaixo da panela." "E quase queimou o molho", continuou Sofia gargalhando. Eduardo olhou para Beatriz, que estava sorrindo com a discussão animada das crianças. "Nhoque?", perguntou ele. "Espero que não se importe, doutor Eduardo", disse Beatriz. "Perguntei para eles o que gostariam de comer. E o Miguel disse que a mãe dele fazia um nhoque muito gostoso. Então pensei em tentar fazer um parecido. Mais uma vez, Helena. Mais uma vez, Beatriz havia encontrado uma forma de honrar a memória da mãe das crianças sem fazer isso parecer forçado ou artificial. Eduardo estava começando a entender que havia uma inteligência emocional em Beatriz que ia muito além de qualquer formação acadêmica. "E como foi o dia de vocês?", perguntou Eduardo, sentando-se numa das banquetas do balcão da cozinha. Era a primeira vez em meses que fazia essa pergunta e realmente queria ouvir a resposta. "O Miguel me ajudou com o dever de matemática", disse Sofia animadamente. "E a Beatriz ensinou um jeito mais fácil de fazer conta de menos. E a Sofia me ensinou uma música nova que aprendeu na escola", acrescentou Miguel. "A Beatriz disse que a gente tem que ensinar coisas um para o outro, porque assim a família fica mais unida." Eduardo olhou para Beatriz com surpresa. "Família fica mais unida?" "Ah, desculpe, doutor Eduardo", disse Beatriz, parecendo ligeiramente envergonhada. "Às vezes falo demais. É que sempre acreditei que quando as pessoas se ensinam coisas umas para as outras, elas criam conexões. E conexões são a base de qualquer família." Família. Beatriz estava falando das crianças, dela própria e de Eduardo como uma família. Não como patrão e empregada, não como responsável e babá, mas como família. Era uma presunção, tecnicamente. Ela estava ali há menos de 12 horas. Mas, de alguma forma, não soava como presunção. Soava como esperança, como visão, como a criação intencional de algo que todos eles precisavam desesperadamente. "Tem razão", disse Eduardo, surpreendendo Beatriz. "Conexões são importantes." O jantar foi servido na mesa da copa, não no salão de jantar formal, onde Eduardo costumava comer sozinho quando chegava cedo. Era uma mesa menor, mais íntima, onde 4 pessoas podiam conversar sem gritar. Beatriz havia preparado não apenas o nhoque que as crianças haviam pedido, mas também uma salada simples, pão de alho caseiro. E como sobremesa, um pudim de leite condensado que ela confessou ser sua especialidade. Durante a refeição, Eduardo observou Beatriz interagir com Miguel e Sofia. Ela não falava com eles de forma infantilizada, como muitas babás faziam, nem de forma excessivamente adulta, como outras tentavam fazer para impressionar. Ela conversava com eles como pessoas reais, com opiniões válidas e sentimentos importantes. Perguntava o que haviam aprendido na escola. Ouvia as respostas com atenção genuína. Fazia perguntas de acompanhamento que mostravam que estava realmente interessada. "Beatriz", disse Miguel num determinado momento, "você tem filhos?" Eduardo prestou atenção especial à resposta, porque durante a entrevista ele havia perguntado sobre a filha de Beatriz, mas não havia aprofundado o assunto. "Tenho uma filha", respondeu Beatriz. "A Júlia. Ela tem 15 anos. 15 anos é muito velho?" perguntou Sofia. Beatriz riu. "Para você, 15 anos deve parecer muito velho mesmo. Mas para mim parece que foi ontem que ela tinha a sua idade." "Ela mora com você?" perguntou Miguel. "Mora. Numa casa bem pequena, bem diferente desta aqui. Mas é nossa, e a gente se ama muito." Eduardo notou que Beatriz falava da filha com amor óbvio, mas sem melancolia ou ressentimento por estar longe dela para trabalhar. Havia uma maturidade prática na forma como ela encarava suas responsabilidades, que o impressionava. "Ela sente sua falta quando você está trabalhando?" perguntou Sofia.
E Eduardo percebeu que a pergunta tinha um subtexto. Sofia queria saber se as mães de verdade também tinham que trabalhar e ficar longe dos filhos, ou se isso era algo que acontecia apenas com babás. Às vezes sente, respondeu Beatriz honestamente. Mas ela entende que eu trabalho porque amo ela e quero dar o melhor para ela. E vocês sabem o que ela me disse ontem à noite? O quê? Perguntaram Miguel e Sofia ao mesmo tempo. Ela disse que está feliz porque eu vou cuidar de vocês, porque assim ela vai ter 2 irmãos emprestados. Sofia arregalou os olhos. Irmãos emprestados? É, disse Beatriz sorrindo. Ela disse que sempre quis ter irmãos menores, então agora ela pode dividir a mãe dela com vocês. Eduardo sentiu uma emoção estranha crescendo no peito. Havia uma generosidade naquela perspectiva que o tocou profundamente. A filha de Beatriz não via o trabalho da mãe como abandono ou sacrifício, mas como expansão da família, como oportunidade de amar mais pessoas. A gente pode conhecer ela? Perguntou Miguel. Beatriz olhou para Eduardo, claramente não querendo presumir nada. Se seu pai deixar, talvez um dia sim. Pode, disse Eduardo, surpreendendo a si mesmo mais uma vez. Se ela quiser vir aqui algum fim de semana, será bem-vinda. O rosto de Beatriz se iluminou com uma gratidão que foi além do profissional. Obrigada, Dr. Eduardo. Acho que a Júlia ficaria muito feliz. Após o jantar, Eduardo esperava que Beatriz fosse embora, como todas as outras babás faziam assim que ele chegava. Mas ela perguntou se podia ficar mais um pouco para ajudar as crianças com os banhos e colocá-las para dormir. Não é necessário, disse Eduardo. Seu horário de trabalho já terminou. Eu sei, Dr. Eduardo, mas se não se importar, gostaria de estabelecer uma rotina de sono boa com eles. E honestamente, ainda não estou pronta para ir embora. Estou gostando muito de estar aqui. Havia uma simplicidade naquela declaração que desarma em Eduardo completamente. Beatriz não estava fazendo hora extra para impressioná-lo ou para ganhar pontos. Ela genuinamente não queria ir embora porque estava se divertindo com as crianças. Está bem, disse Eduardo. Mas pelo menos deixe eu pagar as horas extras. Não precisa, Dr. Eduardo. É um prazer. Eduardo subiu para o seu escritório no 2º andar, onde normalmente passava as noites trabalhando ou lendo relatórios financeiros. Mas em vez de ligar o computador, ficou na janela que dava vista para o quintal, observando as luzes do andar de baixo e ouvindo os sons que vinham da casa. Primeiro, ouviu água correndo e risadas vindas do banheiro das crianças. Depois, vozes conversando nos quartos, Beatriz lendo algo em voz alta, provavelmente uma história. Depois, música suave. Uma canção de ninar que ele não reconhecia, mas que tinha uma melodia reconfortante que chegava até ele através das paredes. Eduardo não conseguia lembrar da última vez que a casa havia tido tantos sons de vida. Nos últimos anos, as noites eram silenciosas, pontuadas apenas pelo ruído do ar-condicionado, pelo trânsito distante da cidade e, ocasionalmente, por algum choro abafado vindo do quarto de uma das crianças. Às 9h30, Beatriz bateu levemente na porta do escritório. Dr. Eduardo, as crianças estão dormindo. Posso ir embora agora? Eduardo abriu a porta e encontrou Beatriz com a bolsa na mão, o avental dobrado sobre o braço e uma expressão de satisfação tranquila no rosto. Como foi? Perguntou ele. Maravilhoso, respondeu ela com sinceridade. O Miguel me fez 1000 perguntas sobre a Júlia. E a Sofia quis que eu contasse 3 histórias diferentes. Eles são crianças incríveis, Dr. Eduardo. O senhor deve estar muito orgulhoso deles. Eduardo sentiu uma pontada de culpa. Orgulhoso? Quando foi a última vez que realmente prestou atenção suficiente nos filhos para se sentir orgulhoso de algo específico que eles haviam feito? Beatriz, disse ele impulsivamente. Obrigado. Pelo quê, Dr. Eduardo? Por fazer o que fez hoje, por ser você. Beatriz sorriu, e Eduardo percebeu que era um sorriso diferente do que ela havia dado durante o dia. Era mais suave, mais pessoal, como se ela estivesse vendo-o como pessoa pela primeira vez, não apenas como patrão. Dr. Eduardo, posso dizer uma coisa? Pode. O senhor é um bom pai. Sei que pode não parecer,
Sei que o senhor deve se sentir perdido às vezes. Mas a forma como o Miguel e a Sofia falam do senhor, a forma como os olhos deles se iluminam quando sabem que o senhor vai chegar cedo. Eles amam o senhor muito. Só precisam sentir que o senhor também está presente para eles, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eduardo ficou sem palavras por alguns segundos. Ninguém havia lhe dito que era um bom pai há muito tempo. Na verdade, ele próprio havia começado a acreditar que era um pai terrível, que estava falhando completamente com Miguel e Sofia. Eu não sei se sou, disse ele honestamente. Depois que Helena morreu, eu me perdi. Não sabia mais como ser pai sem ela me ajudando. Ninguém sabe como ser pai perfeito, Dr. Eduardo, disse Beatriz suavemente. A gente aprende todos os dias. O importante é amar de verdade. E eu vejo que o senhor ama essas crianças mais que a própria vida. Eduardo sentiu lágrimas se formando nos seus olhos e piscou rapidamente para contê-las. Beatriz, eu preciso lhe pedir uma coisa. O que for. Por favor, tenha paciência comigo também. Eu sei que às vezes posso ser difícil, controlador, irritado, mas eu quero que isso dê certo. Quero que meus filhos sejam felizes. Vão ser, Dr. Eduardo. Deus tem um plano para essa família. E eu acredito que estou aqui por uma razão. Beatriz se despediu e Eduardo ficou parado na porta de casa por alguns minutos depois que ela saiu. Havia uma paz no ar que ele não sentia há anos. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele sentiu que talvez fosse possível reconstruir alguma forma de felicidade para ele e para os filhos. Nos dias que se seguiram, Eduardo percebeu que sua rotina estava mudando gradualmente. Começou a sair do escritório um pouco mais cedo, não todos os dias, mas algumas vezes na semana. Começou a perguntar para Miguel e Sofia sobre a escola durante o jantar e realmente escutar as respostas. Começou a perceber pequenos detalhes sobre os filhos que havia ignorado durante meses. Que Miguel estava crescendo muito rápido e suas calças estavam ficando curtas, que Sofia havia aprendido a escrever o nome completo e estava orgulhosa disso, que os dois tinham desenvolvido um jogo próprio que inventavam juntos. Beatriz, por sua vez, estava se tornando uma presença cada vez mais natural na casa. Não apenas como babá, mas como uma pessoa que genuinamente se importava com o bem-estar de toda a família. Ela notou que Eduardo raramente comia café da manhã adequadamente e começou a deixar uma marmita térmica com café fresco e algum lanche saudável para ele levar para o escritório. Notou que ele chegava em casa tenso e cansado e começou a sugerir atividades relaxantes que ele poderia fazer com as crianças. Jogos de tabuleiro simples, caminhadas no quintal, até mesmo sessões de desenho onde os três criavam histórias malucas juntos. Mas foi numa sexta-feira, 2 semanas depois de Beatriz ter começado a trabalhar, que aconteceu algo que mudou definitivamente a percepção de Eduardo sobre quem ela realmente era. Ele havia chegado em casa mais cedo que o normal, por volta das 6 da tarde, porque tinha cancelado uma reunião. Esperava encontrar a casa na rotina normal, as crianças fazendo lição de casa, Beatriz preparando o jantar, tudo organizado e tranquilo. Em vez disso, encontrou a casa em alvoroço. Dona Conceição estava no telefone falando rapidamente com alguém. Miguel estava sentado no sofá da sala com os olhos vermelhos de choro. E Sofia estava no colo de Beatriz, que a consolava com palavras baixas e carinhosas. O que aconteceu? Perguntou Eduardo imediatamente alarmado. Doutor Eduardo, disse Dona Conceição, cobrindo o telefone. A Sofia caiu no parquinho da escola e machucou o braço. A diretora ligou para o senhor, mas não conseguiu falar, então ligaram aqui. A Beatriz foi buscar ela e trouxe direto para casa. Eduardo olhou para a Sofia, que estava com o braço direito imobilizado num tipóia improvisado, que claramente havia sido feito por alguém que sabia o que estava fazendo. Dói muito, princesa? Perguntou ele, sentando-se ao lado de Beatriz e acariciando o cabelo da filha. Doía mais antes, disse Sofia com a voz chorosa. Mas a tia Beatriz fez um remédio mágico e melhorou. Eduardo olhou para Beatriz interrogativamente. Levei ela na farmácia do Sr. Joaquim, perto da escola, explicou Beatriz. Ele é técnico em enfermagem. Trabalhou muitos anos no hospital. Ele examinou o braço da Sofia
e disse que não parece ser nada grave, provavelmente só uma torção, mas recomendou que a gente levasse num ortopedista para ter certeza. Você a levou num técnico de enfermagem? Perguntou Eduardo, entre surpreso e impressionado. Desculpe se fiz errado, Dr. Eduardo, disse Beatriz rapidamente, mas ela estava com muita dor. E eu conhecia o Sr. Joaquim do bairro onde moro. Ele sempre ajuda as crianças quando se machucam. E pensei que seria melhor ter uma primeira avaliação antes de ir direto para o hospital. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, processando a situação. Qualquer uma das outras babás teria entrado em pânico, teria ligado para ele desesperadamente, ou teria levado Sofia direto para o pronto-socorro mais caro da cidade. Beatriz havia mantido a calma, havia usado seus próprios recursos e conhecimentos para dar o melhor cuidado imediato possível, e havia tomado uma decisão prática e sensata. Você fez certo, disse Eduardo finalmente. Obrigado por cuidar dela tão bem. Papai, disse Miguel, que até então havia ficado quieto. A Beatriz foi incrível. Quando a escola ligou aqui, ela nem pensou duas vezes. Pediu para Dona Conceição ficar comigo, pegou um táxi e foi buscar a Sofia na velocidade da luz. E no caminho de volta, ficou cantando para ela parar de chorar. Eduardo olhou para Beatriz com uma admiração crescente. E agora? Precisamos ir ao médico? Se o senhor quiser, posso ligar para o Dr. Henrique, o ortopedista das crianças do Dr. Antônio. Ele é muito bom com crianças e tem o telefone dele. Mais uma vez, Beatriz havia pensado em tudo. Ela não apenas havia cuidado da emergência imediata, mas já havia planejado o próximo passo com um profissional qualificado que conhecia e em quem confiava. Uma hora depois, eles estavam saindo do consultório do Dr. Henrique com a confirmação de que Sofia havia apenas torcido o punho, nada grave, e que com alguns dias de repouso e cuidado estaria completamente bem. Tia Beatriz, disse Sofia no carro voltando para casa. Você sabia que eu ia ficar boa? Eu tinha esperança, princesa, respondeu Beatriz. Às vezes a gente se machuca por fora, mas por dentro continua forte. E você é uma menina muito forte. Eduardo observou a interação pelo retrovisor e sentiu algo se mexendo dentro do seu peito. Havia uma sabedoria maternal em Beatriz que ia muito além de conhecimento técnico ou experiência profissional. Era uma sabedoria intuitiva, emocional, que sabia exatamente o que uma criança precisava ouvir em cada momento. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo encontrou Beatriz na cozinha, lavando a louça do jantar. Beatriz, disse ele, posso ajudar? Ela olhou para ele surpresa. Não precisa, doutor Eduardo. O senhor já trabalhou o dia inteiro. Insisto, disse Eduardo pegando um pano de prato. Além disso, quero conversar com você. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, Eduardo secando os pratos que Beatriz lavava. Era uma intimidade doméstica que ele não experimentava há anos e que o fazia sentir estranhamente reconfortado. Beatriz, disse ele finalmente, o que você fez hoje foi muito além das suas obrigações. E não é a primeira vez. Todos os dias você faz coisas que não precisa fazer, apenas porque se importa genuinamente com as crianças. Elas são fáceis de amar, Dr. Eduardo. Mas não são apenas elas. Você se importa com toda a família. Comigo também. De alguma forma que eu ainda não entendo completamente. Beatriz parou de lavar o prato que tinha nas mãos e olhou para Eduardo. Doutor, Eduardo, posso ser honesta com o senhor? Por favor. Quando Dona Conceição me falou sobre essa família, sobre um pai viúvo com 2 filhos pequenos tentando seguir em frente depois de uma perda terrível, meu coração se apertou, porque eu sei o que é isso. Sei o que é tentar ser forte para os filhos quando por dentro você está despedaçado. Sei o que é acordar todo dia e fingir que está tudo bem quando na verdade você não sabe como vai conseguir passar mais um dia. Eduardo sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que alguém descrevia exatamente o que ele sentia todos os dias, há quase 4 anos. Quando aceitei esse trabalho, continuou Beatriz, não foi apenas pelo dinheiro, embora eu realmente precisasse.
Foi porque senti que Deus estava me dando uma oportunidade de ajudar uma família que estava passando pelo que eu já passei. E desde o primeiro dia aqui, vocês se tornaram mais que um trabalho para mim. Vocês se tornaram uma parte da minha vida que eu não quero perder. Eduardo ficou em silêncio, processando as palavras de Beatriz. Havia uma vulnerabilidade nelas que o tocou profundamente, mas também uma força que o inspirava. Beatriz, disse ele finalmente, eu quero que você saiba que você já mudou nossas vidas. Em 2 semanas, você trouxe de volta uma leveza para esta casa que eu achei que havia morrido junto com Helena. Miguel e Sofia estão sorrindo de novo. Estão conversando. Estão sendo crianças de verdade. E eu estou começando a lembrar como é ser pai de verdade, não apenas um provedor. O senhor nunca deixou de ser pai, Dr. Eduardo. Só estava perdido no meio da dor. Mas o amor estava sempre lá. Eduardo olhou para Beatriz, realmente olhou para ela, talvez pela primeira vez desde que a conhecera. Viu uma mulher de 37 anos que havia enfrentado perdas terríveis e ainda assim havia conseguido manter a capacidade de amar, de cuidar, de acreditar no bem das pessoas. Viu alguém que havia escolhido transformar sua própria dor em compaixão pelos outros, sua própria experiência de perda em sabedoria para ajudar outras famílias feridas. Beatriz, disse ele impulsivamente, você quer jantar com a gente amanhã? Quero dizer, não como babá, mas como família. Você poderia trazer Júlia também. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Dr. Eduardo, tem certeza? Tenho. É hora de vocês conhecerem a nossa família completa. E foi assim que no sábado seguinte, pela primeira vez em quase 4 anos, a mesa de jantar da família Mendonça recebeu convidados. Júlia Silva, de 15 anos, chegou usando uma blusa simples mas limpa, jeans e tênis básicos, carregando nas mãos um pequeno bolo de chocolate que havia feito especialmente para a tal ocasião. Eduardo ficou impressionado com a filha de Beatriz desde o primeiro momento. Júlia tinha a mesma delicadeza da mãe, mas carregava uma maturidade que vinha claramente de ter crescido rápido demais por causa das circunstâncias. Ela conversou com Miguel e Sofia de forma natural, nem condescendente nem infantil, encontrando exatamente o tom certo para se conectar com eles. Durante o jantar, Eduardo observou as 2 famílias se misturando organicamente. Júlia contou histórias engraçadas da escola que fizeram Miguel e Sofia rirem alto. Miguel mostrou para ela seus desenhos e descobriu que ela também gostava de arte. Sofia ficou fascinada com o fato de Júlia saber trancar cabelo e imediatamente pediu para ela ensinar. Mas o momento que marcou Eduardo para sempre aconteceu quando Sofia, no meio da sobremesa, olhou para Júlia e perguntou inocentemente: Júlia, você não sente ciúmes da sua mãe cuidar da gente? A pergunta pegou todos de surpresa. Era uma pergunta de criança, direta e sem filtros, mas que ia direto ao coração da situação. Júlia pensou por alguns segundos antes de responder, e quando falou, foi com uma sabedoria que impressionou Eduardo. Sofia, sabe o que minha mãe sempre me ensinou? Que amor não é como dinheiro, que diminui quando você divide. Amor é como luz de vela, que pode acender milhões de outras velas sem perder nada do seu brilho. Quando minha mãe cuida de vocês, ela não está tirando amor de mim. Ela está aumentando a quantidade de amor no mundo. E isso me deixa orgulhosa dela. Eduardo sentiu lágrimas involuntárias nos olhos. A simplicidade e profundidade daquela resposta o atingiram como um raio. Olhou para Beatriz e viu que ela também estava emocionada, claramente orgulhosa da filha que havia criado. Além disso, continuou Júlia com um sorriso, agora eu tenho 2 irmãos menores para proteger. Se alguém mexer com vocês na escola, é só me chamar que eu resolvo. Miguel e Sofia explodiram em risos. E Eduardo percebeu que algo fundamental havia mudado naquela mesa. Eles não eram mais apenas a família Mendonça recebendo as funcionárias Silva. Eles haviam se tornado, de alguma forma inexplicável, mas real, uma família ampliada, conectada pelo amor e pela perda compartilhada. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam no quintal, Eduardo e Beatriz ficaram na varanda, observando-as. Júlia,
Havia ensinado Miguel e Sofia uma brincadeira de roda que ela conhecia, e os três corriam pelo gramado com uma alegria contagiante. Beatriz, disse Eduardo, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Como você conseguiu? Depois de perder seu marido, como conseguiu manter a fé, a esperança, a capacidade de amar? Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, observando os filhos brincarem. Doutor Eduardo, vou ser honesta com o senhor. Não foi fácil. Quando o Roberto morreu, eu pensei que minha vida havia acabado também. Passei meses sem conseguir sair da cama, deixando a Júlia cuidar de mim em vez de eu cuidar dela. Pensei em desistir de tudo, várias vezes. Eduardo a observou com atenção total. Mas um dia, a Júlia chegou da escola chorando, porque uma coleguinha havia dito que ela não tinha família de verdade, só uma mãe deprimida. E naquele momento eu percebi que eu tinha duas escolhas. Podia deixar a dor me destruir completamente, e nesse caso a Júlia ficaria órfã mesmo tendo mãe viva. Ou eu podia transformar essa dor em algo útil, em compaixão pelos outros, em força para cuidar melhor dela e de outras pessoas que precisassem. E como fez essa transformação? Primeiro aceitei ajuda. Comecei a ir na igreja, não porque sou muito religiosa, mas porque lá tinha pessoas que entendiam dor e que tinham aprendido a viver com ela. Depois comecei a ajudar outras famílias que estavam passando por perdas. Cuidei de crianças cujos pais estavam doentes, ajudei viúvas mais velhas com as compras, voluntariei numa creche comunitária. E descobri que quando a gente ajuda outros a carregar suas dores, a nossa própria dor fica mais leve. Eduardo ficou impressionado com a sabedoria simples, mas profunda daquelas palavras. E terceiro, continuou Beatriz, aprendi que honrar a memória de quem a gente ama não é ficar preso no passado. É levar para o futuro o melhor que eles nos ensinaram. O Roberto me ensinou a amar sem medo, a confiar nas pessoas, a ver o lado bom da vida. Se eu me fechasse para o mundo, estaria traindo tudo o que ele me deu. Você acha que Helena gostaria de Beatriz? Perguntou Eduardo de repente, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Beatriz olhou para ele com surpresa. Por que pergunta isso? Porque às vezes me sinto culpado por estar começando a me sentir feliz de novo. Como se estar bem fosse uma traição à memória dela. Doutor, Eduardo, disse Beatriz suavemente. Posso perguntar como era a Helena? Eduardo respirou fundo. Era a primeira vez em quase 4 anos que alguém perguntava sobre Helena como pessoa, não como vítima de uma tragédia. Ela era luz pura, ria de tudo, via o lado bom de todo mundo, acreditava que as pessoas eram basicamente boas. Era generosa até a burrice, dava tudo o que tinha para quem precisasse. Amava ser mãe mais que qualquer coisa no mundo. Dizia que Miguel e Sofia eram os maiores presentes que Deus havia lhe dado. E ela amava o Senhor. Amava, incondicionalmente. Mesmo quando eu era difícil, teimoso, workaholic. Ela dizia que havia visto meu coração no nosso primeiro encontro e sabia que eu era boa pessoa, mesmo quando eu próprio duvidava disso. Então me diga uma coisa, Dr. Eduardo. Essa mulher maravilhosa que amava o Senhor incondicionalmente, que era generosa e via o lado bom das pessoas, que queria mais que tudo que seus filhos fossem felizes. Ela gostaria de ver o Senhor sofrendo para sempre? Gostaria de ver Miguel e Sofia crescendo sem alegria, sem esperança, sem exemplos de que é possível superar as dificuldades? Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas um soco libertador. Não, disse ele com a voz embargada. Ela ficaria furiosa comigo por ter deixado as crianças sofrerem tanto tempo. Então pare de se sentir culpado por estar melhorando, Dr. Eduardo. Sua cura, sua capacidade de ser feliz de novo, sua volta para a vida. Isso não é traição a Helena. É a maior homenagem que o senhor pode fazer a ela. Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, observando Miguel e Sofia correrem pelo quintal com Júlia. Era verdade. Helena teria odiado ver as crianças tão tristes, tão fechadas, tão desconfiadas. Ela teria movido céus e terra para trazer alegria de volta para suas vidas. E talvez, de alguma forma incompreensível,
ela tivesse enviado Beatriz exatamente para fazer isso. Beatriz, disse ele finalmente. Obrigado. Pelo quê? Por me ajudar a lembrar quem eu era antes da dor tomar conta de tudo. Por me ajudar a ser um pai melhor. Por devolver a infância aos meus filhos. Doutor, Eduardo, o senhor fez isso sozinho. Eu só estava aqui quando decidiu que era hora de tentar de novo. Naquela noite, depois que Beatriz e Júlia foram embora, Eduardo colocou Miguel e Sofia para dormir pela primeira vez em anos. Sentou-se na beirada da cama de cada um, ouviu suas orações infantis, respondeu suas perguntas sobre o dia e deu beijos de boa noite de verdade. Não apenas os beijinhos rápidos e distraídos que havia dado nos últimos tempos. Papai, disse Sofia quando ele estava quase saindo do quarto. A Beatriz vai ficar com a gente para sempre? Eduardo voltou e sentou-se novamente na beirada da cama. Sofia, você quer que ela fique? Quero. Ela faz a casa ficar mais alegre e faz você sorrir de verdade. Eu sorrio? Não, papai. Você fazia cara de sorriso, mas seus olhos ficavam tristes. Agora você sorri com os olhos também. Eduardo ficou chocado com a percepção da filha de 6 anos. Crianças viam coisas que os adultos pensavam estar escondendo. E você, Miguel? Perguntou Eduardo indo até o quarto do filho. O que acha da Beatriz? Miguel pensou por alguns segundos antes de responder. Ela é diferente, papai. Não fica tentando ser a mamãe, mas também não fica com medo de falar da mamãe. É como se ela entendesse que a gente pode amar ela e amar a mamãe ao mesmo tempo. Eduardo sentiu o coração apertar. Mais uma vez, seus filhos haviam demonstrado uma sabedoria emocional que o surpreendia. E você quer que ela continue aqui? Quero. Mas mais importante que isso, papai, eu quero que você continue aqui também. Como assim? Nas últimas semanas, você voltou a ser o papai que eu lembrava de antes da mamãe morrer. Não quero que você vá embora de novo. Eduardo abraçou Miguel com força, sentindo lágrimas nos olhos. Eu não vou embora, filho. Prometo. Demorei para entender, mas agora sei que vocês precisam de mim presente de verdade, não apenas pagando as contas. E a Beatriz nos ajuda a ser uma família de novo. É verdade. Então ela pode ficar? Ela pode ficar o tempo que quiser ficar. Eduardo saiu dos quartos das crianças com uma sensação de paz que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde a morte de Helena, ele sentia que sua família tinha futuro, que era possível reconstruir a felicidade sobre as bases do amor que sempre existiu entre eles. Nos meses que se seguiram, a vida na mansão dos Mendonça foi se transformando gradualmente. Eduardo começou a sair mais cedo do trabalho regularmente, não apenas ocasionalmente. Começou a participar das atividades escolares de Miguel e Sofia, a ir às reuniões de pais, a assistir aos joguinhos de futebol do filho e às apresentações de dança da filha. Começou a planejar fins de semana em família, não apenas atividades caras para ocupar o tempo, mas momentos reais de conexão. Beatriz, por sua vez, havia se tornado muito mais que uma babá. Era uma conselheira para Eduardo nas questões de paternidade, uma confidente para Miguel e Sofia quando tinham problemas que não sabiam como falar com o pai, e gradualmente, uma amiga verdadeira para toda a família. Júlia começou a passar os fins de semana na mansão com frequência e sua presença havia criado uma dinâmica familiar ainda mais rica. Ela ajudava Miguel com matemática, ensinava Sofia a pintar as unhas e dava para Eduardo uma perspectiva de adolescente que o ajudava a entender como seria criar filhos nessa faixa etária. Mas foi numa noite de dezembro, 6 meses depois de Beatriz ter chegado, que Eduardo percebeu que algo havia mudado definitivamente nos seus sentimentos por ela. Era uma quinta-feira chuvosa e Eduardo havia chegado em casa para encontrar Beatriz na cozinha, fazendo biscoitos de Natal com Miguel e Sofia. Os 3 estavam cobertos de farinha, rindo de alguma brincadeira que haviam inventado, e a cozinha estava num caos organizado que normalmente o irritaria, mas que naquele momento lhe pareceu a cena mais bela do mundo. Papai! Gritou Sofia quando Ostílio viu. A Beatriz está ensinando a gente a fazer os biscoitos que a vovó dela fazia. Quer ajudar? Eduardo olhou para a Beatriz, que estava sorrindo com os cabelos bagunçados,
e uma mancha de chocolate no rosto, e sentiu algo se mexer dentro do seu peito que não sentia há mais de 4 anos. Não era apenas gratidão, ou amizade, ou admiração. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais assustador. Era atração. Era carinho romântico. Era o começo de algo que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. "Papai?", disse Miguel, notando que ele havia ficado parado na porta. "Você está bem?" "Estou", disse Eduardo rapidamente, entrando na cozinha e tentando disfarçar a confusão que sentia. "Claro que quero ajudar. O que preciso fazer?" E assim ele passou a próxima hora fazendo biscoitos com sua família, tentando ignorar o fato de que toda vez que suas mãos encostavam nas de Beatriz por acaso, ele sentia uma eletricidade que o deixava completamente desestabilizado. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Eduardo ficou no escritório por horas, tentando entender o que estava acontecendo com ele. Era normal sentir atração por uma mulher depois de tanto tempo viúvo? Era apropriado? Era justo com Helena? Era justo com Beatriz? E mais importante, o que fazer com esses sentimentos? Ele não podia fingir que não existiam, mas também não podia agir impulsivamente e arriscar destruir a estabilidade que Beatriz havia trazido para sua família. Miguel e Sofia precisavam dela, e ele não podia permitir que seus próprios sentimentos confusos colocassem isso em risco. Durante as semanas seguintes, Eduardo tentou manter distância emocional de Beatriz, mas descobriu que isso era quase impossível. Ela estava integrada demais na vida da família, era importante demais para o bem-estar das crianças, e honestamente, era importante demais para seu próprio bem-estar também. Foi Dona Conceição quem finalmente forçou Eduardo a encarar a realidade. "Doutor Eduardo", disse ela numa manhã em que Beatriz havia chegado mais tarde por causa de uma consulta médica de Júlia, "posso dar um conselho?" "Pode, Conceição. O senhor está gostando da Beatriz." Eduardo quase engasgou com o café. "Como assim?" "O senhor sabe como assim. Não como patrão e empregada, não como amigos. O senhor está se apaixonando por ela." Eduardo ficou em silêncio, sem saber como responder. "E sabe de uma coisa? Não tem nada de errado nisso", continuou Dona Conceição. "A Helena era uma mulher maravilhosa, Deus a tenha, mas ela morreu há quase 4 anos. O senhor tem direito de ser feliz de novo. E a Beatriz é uma mulher boa, que ama essas crianças como se fossem filhas dela, e que claramente se importa com o senhor também." "Conceição, eu não posso. Seria inapropriado." "Doutor Eduardo, com todo o respeito, o senhor está sendo bobo. A Beatriz trouxe vida de volta para esta casa. Trouxe alegria de volta para as crianças. E trouxe o senhor de volta para a vida também. Se isso não é bênção de Deus, eu não sei o que é. Mas e se der errado? E se eu arruinar tudo? E se der certo? E se for exatamente o que todos vocês precisam?" Eduardo ficou pensando na conversa com Dona Conceição durante todo o dia. À noite, depois que Beatriz havia ido embora, ele subiu para o quarto que havia compartilhado com Helena e que não havia sido mexido desde a morte dela. Sentou-se na beirada da cama e olhou para a foto de casamento que ainda ficava na mesa de cabeceira. Helena estava radiante no vestido branco, sorrindo com aquela alegria contagiante que a caracterizava. "Helena", disse ele em voz alta, sentindo-se um pouco bobo, mas precisando falar. "Eu não sei o que fazer. Acho que estou me apaixonando pela Beatriz e me sinto culpado por isso. Sinto como se estivesse traindo você, traindo nossa memória." Ficou em silêncio por alguns minutos, como se esperasse uma resposta que obviamente não viria. "Mas as crianças estão felizes", continuou. "Mais felizes do que estiveram desde que você partiu. E eu? Eu estou voltando a me sentir vivo. Beatriz me lembra da importância de ser pai presente. Me lembra do que você sempre dizia sobre família ser amor em ação." Eduardo pegou a foto e olhou diretamente para os olhos risonhos de Helena. "O que você faria no meu lugar? O que você me diria se estivesse aqui?" E de repente, como se a voz de Helena ecoasse na sua memória, Eduardo lembrou de uma conversa que haviam tido anos antes, quando um amigo deles havia ficado viúvo. "Eduardo,
Helena havia dito na época: se algum dia acontecer algo comigo, promete que não vai ficar sozinho para sempre? Promete que vai encontrar alguém para amar e para amar você e as crianças? Porque amor não é propriedade exclusiva. É um presente que deve ser compartilhado. Eduardo havia protestado na época, dizendo que nunca conseguiria amar outra pessoa. E Helena havia rido. Meu amor, quando você realmente ama alguém, quer que essa pessoa seja feliz, mesmo que você não esteja mais aqui para ver. Se eu morrer antes de você, quero que encontre alguém que faça você sorrir de novo, que cuide bem das nossas crianças, que traga luz para a nossa casa. Porque assim eu saberei que meu amor por vocês continuou protegendo a família mesmo depois que eu partir. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena sempre havia sido mais sábia que ele sobre questões do coração. E naquele momento, ele soube exatamente o que ela diria sobre Beatriz. No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão. Pediu para a Dona Conceição ficar com as crianças depois da escola e convidou Beatriz para jantar em um restaurante. Não como patrão e empregada, mas como duas pessoas que precisavam conversar sobre sentimentos complexos. Doutor Eduardo, disse Beatriz quando ele fez o convite. Tem certeza? Não sei se é apropriado. Beatriz, por favor. Temos muita coisa para conversar e preciso fazer isso longe das crianças. Eles se encontraram no Terraço Itália, um restaurante discreto no centro da cidade, onde Eduardo sabia que poderiam conversar sem interrupções. Beatriz chegou usando um vestido simples azul marinho que Eduardo nunca havia visto, os cabelos soltos pela primeira vez desde que a conhecera, e uma expressão de nervosismo que a deixava ainda mais bonita. Beatriz, disse Eduardo depois que pediram a comida, quero ser completamente honesto com você sobre uma coisa. O que é? Nos últimos meses, meus sentimentos por você mudaram. Você não é mais apenas a babá dos meus filhos, ou mesmo apenas uma amiga da família. Você se tornou muito importante para mim, pessoalmente. Beatriz ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos cruzadas sobre a mesa. Sei que isso complica tudo, continuou Eduardo. Sei que nossa situação é delicada por causa do trabalho, por causa das crianças, por causa das nossas histórias pessoais. Mas não posso mais fingir que não sinto o que sinto. Doutor Eduardo, disse Beatriz suavemente, eu também preciso ser honesta com o senhor. Eduardo sentiu o coração acelerar. Desde o primeiro dia que cheguei na sua casa, vi um homem que estava sofrendo, mas que tinha um coração enorme. Vi um pai que amava os filhos mais que a própria vida, mas que estava perdido na dor. E ao longo desses meses, vendo o Senhor se reconectar com Miguel e Sofia, vendo sua transformação, vendo como o Senhor se tornou o homem que eu tenho certeza que sempre foi por baixo da tristeza. Eu também desenvolvi sentimentos que vão muito além do profissional. Eduardo sentiu uma onda de alívio e felicidade que quase o deixou tonto. Mas, doutor, Eduardo, continuou Beatriz, precisamos pensar nas crianças. Elas já passaram por muitas mudanças, muitas perdas. Não podemos agir impulsivamente e arriscar machucar elas se as coisas não derem certo entre nós. Tem razão, concordou Eduardo. Então o que sugere? Sugiro que a gente vá devagar, que continue construindo nossa amizade, nossa parceria na criação das crianças e que deixe os sentimentos românticos se desenvolverem naturalmente, no tempo deles. Se for para ser, vai ser. Eduardo sorriu. Era exatamente o tipo de sabedoria prática e amorosa que ele havia aprendido a esperar de Beatriz. E enquanto isso? Perguntou ele. Enquanto isso, a gente continua sendo uma família. Porque é isso que somos, não é? Uma família escolhida, construída no amor e no cuidado mútuo. É sim, concordou Eduardo. Somos uma família. Eles jantaram conversando sobre tudo e nada, sobre sonhos e medos, sobre planos para as crianças e esperanças para o futuro. Era a primeira vez em quase 5 anos que Eduardo tinha uma conversa adulta real sobre sentimentos, e ele havia esquecido como isso era reconfortante e revigorante. Quando voltaram para casa, encontraram Miguel e Sofia esperando acordados na sala, obviamente curiosos sobre onde os 2 adultos mais importantes da vida deles haviam ido juntos. "Cadê vocês foram?"
Perguntou Sofia diretamente. Eduardo e Beatriz se entreolharam, sabendo que precisavam ser honestos, mas apropriados. Fomos jantar para conversar sobre coisas de adultos, disse Eduardo. Que tipo de coisas? Insistiu Miguel, com a perspicácia dos seus 8 anos. Sobre nossa família, disse Beatriz. Sobre como a gente pode continuar cuidando bem de vocês e sendo felizes juntos. Vocês estão namorando? Perguntou Sofia sem rodeios. Eduardo quase engasgou, mas Beatriz manteve a calma. Ainda não, princesa. Mas quem sabe no futuro. O que vocês acham disso? Miguel e Sofia se entreolharam com aquela comunicação silenciosa que apenas irmãos têm. A gente acha que seria legal, disse Miguel finalmente. Você faz o papai feliz e o papai faz você feliz. E nós gostamos dos dois. Mas só se vocês prometerem que não vão brigar, acrescentou Sofia com seriedade. Porque se vocês brigarem, vamos ficar tristes. Prometemos que se um dia namorarmos, vamos sempre conversar sobre os problemas em vez de brigar. Disse Eduardo, impressionado com a maturidade emocional dos filhos. E prometemos que vocês sempre vão ser a prioridade, acrescentou Beatriz. Qualquer decisão que a gente tome, vamos pensar primeiro no que é melhor para vocês. Então tá bom, disse Sofia bocejando. Agora posso ir dormir? Amanhã tem prova de matemática. E assim, com a simplicidade que apenas crianças possuem, Miguel e Sofia abençoaram a possibilidade de romance entre Eduardo e Beatriz, desde que fosse feito com responsabilidade e amor. Os meses seguintes foram um período de descoberta e construção cuidadosa. Eduardo e Beatriz começaram a sair juntos ocasionalmente, sempre sendo transparentes com as crianças sobre onde iam e por quê. Começaram a se conhecer como adultos interessados um no outro, não apenas como pai e babá trabalhando juntos. Eduardo descobriu que Beatriz gostava de cinema nacional, que sabia cozinhar pratos de várias regiões do Brasil, que tinha sonhos de um dia abrir um restaurante familiar e que lia romance aos domingos como forma de relaxar. Beatriz descobriu que Eduardo tocava piano, que havia abandonado o instrumento depois da morte de Helena e que tinha uma voz bonita que usava para cantar as crianças dormirem quando eram pequenas. Gradualmente, eles começaram a reconstruir não apenas a família, mas também os próprios sonhos individuais que haviam sido postos de lado durante os anos de luto e dificuldade. Foi numa noite de março, quase um ano depois de Beatriz ter começado a trabalhar para a família, que Eduardo finalmente tocou piano novamente. As crianças estavam fazendo lição de casa na mesa da cozinha, Beatriz estava preparando o jantar e Eduardo passou pelo piano de cauda que ficava na sala de estar e que não era tocado há quase 5 anos. Sem pensar muito, sentou-se no banco e começou a tocar uma música que Helena costumava pedir, La Vie en Rose. Era uma música simples, mas carregada de memórias boas. Aos poucos, Miguel e Sofia abandonaram a lição de casa e vieram para a sala. Beatriz apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. E ali, pela primeira vez em anos, a música voltou para a casa dos Mendonça. Papai, disse Sofia quando ele terminou de tocar. Você toca igual ao anjo. A mamãe sempre dizia isso, acrescentou Miguel. Que quando você tocava piano parecia anjo cantando. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão, não de dor. Quer que eu toque mais? Perguntou ele. Quero, disseram as crianças em uníssono. E assim Eduardo tocou por mais 1 hora. Músicas que Helena gostava, músicas que as crianças pediam e algumas que Beatriz sugeriu timidamente. Foi uma noite de música, riso e conexão familiar que marcou simbolicamente o fim do período de luto e o início de uma nova fase para todos eles. 2 meses depois, numa noite tranquila de maio, Eduardo estava ajudando Sofia com um projeto escolar sobre família, quando ela fez uma pergunta que o pegou completamente desprevenido. Papai, se você casar com a Beatriz, ela vai ser nossa nova mamãe. Eduardo parou de colar as fotos no cartaz e olhou para a filha. Sofia, por que você está pensando nisso? Porque a Marina da minha classe disse que quando o pai dela casou de novo,
Ela ganhou uma madrasta malvada. Mas a Beatriz não é malvada, ela é boa. Então, se ela virar nossa mãe, vai ser uma mãe boa ou uma madrasta? Eduardo sorriu com a lógica infantil da filha. Sofia, se um dia eu casar com a Beatriz, ela não vai ser sua madrasta. Ela vai ser uma segunda mãe. Porque você já tem uma mãe, que é a Helena, que sempre vai ser sua mãe, mesmo estando no céu. A Beatriz seria uma mãe adicional, que cuida de você aqui na Terra. Tipo uma mãe reserva? Perguntou Sofia, usando um termo que havia aprendido sobre jogadores de futebol. Eduardo riu. Mais ou menos isso. Uma mãe reserva que entra em campo para ajudar. Eu acho que seria legal ter duas mães, disse Sofia pensativamente. Uma no céu e uma aqui embaixo. E o que o Miguel acha? Perguntou Eduardo. O Miguel disse que se você casar com a Beatriz, a gente vai ser uma família completa de novo. E a Júlia vai ser nossa irmã de verdade. Eduardo ficou emocionado com a naturalidade com que as crianças haviam processado e aceito as mudanças na estrutura familiar. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Eduardo conversou com Miguel sobre o mesmo assunto. Filho, a Sofia me disse que vocês dois já conversaram sobre a possibilidade de eu me casar com a Beatriz. Conversamos, confirmou Miguel. E chegamos na conclusão de que seria bom para todo mundo. Como assim? Papai, você fica feliz quando a Beatriz está aqui. A gente vê isso. E a Beatriz também fica feliz quando está com a gente. E nós gostamos dela como se ela fosse da família mesmo. Então por que não oficializar? Eduardo ficou impressionado com a maturidade do filho. E vocês não sentem que seria uma traição à memória da mamãe? Miguel pensou por alguns segundos antes de responder. Papai, lembra quando a mamãe morreu e você ficou muito triste? Lembro. E lembra que você disse que a mamãe tinha ido para o céu, mas que ela continuava amando a gente de lá? Lembro. Então, se ela continua amando a gente, ela quer que a gente seja feliz, não quer? E se a Beatriz faz a gente feliz, então a mamãe fica feliz também. Eduardo abraçou Miguel com força, impressionado mais uma vez com a sabedoria emocional dos filhos. Além disso, acrescentou Miguel, a Beatriz nunca tenta fazer a gente esquecer da mamãe. Ela sempre fala da mamãe como se fosse uma pessoa especial. Isso mostra que ela respeita a nossa família anterior. É verdade, concordou Eduardo. Então, se você quiser casar com ela, a gente apoia. Mas tem uma condição. Qual? A gente quer participar do pedido de casamento. Se você vai pedir ela em casamento, nós queremos estar junto, porque ela é importante para nós também. Eduardo sorriu. Combinado. E foi assim que 3 semanas depois, numa tarde de sábado ensolarado no jardim da mansão, Eduardo se ajoelhou diante de Beatriz, com Miguel e Sofia ao lado, cada um segurando uma rosa, enquanto ele segurava uma pequena caixa de veludo azul. Beatriz Silva, disse Eduardo, com a voz ligeiramente trêmula. Há 1 ano e meio você entrou na nossa vida como babá, mas rapidamente se tornou muito mais que isso. Você se tornou a pessoa que trouxe alegria de volta para nossa casa, que ensinou meus filhos a confiar de novo, que me ensinou a ser pai de verdade e que me devolveu a esperança no futuro. Beatriz estava com lágrimas nos olhos, as mãos cobrindo a boca em surpresa. Você quer se casar comigo? Continuou Eduardo. Quer ser oficialmente parte desta família maluca que você já ama tanto? Quer construir um futuro conosco? E com a gente também, acrescentou Sofia, estendendo sua rosa, porque você já é nossa mãe do coração. E você vai ganhar a Júlia como filha também, disse Miguel, oferecendo sua própria rosa. Beatriz olhou para Eduardo, depois para Miguel e Sofia, depois de volta para Eduardo. Lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Sim, disse ela com a voz embargada. Sim, eu quero. Quero muito. Eduardo colocou o anel, um solitário simples mas elegante, no dedo de Beatriz, e toda na família se abraçou num círculo apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Posso ligar para a Júlia? Perguntou Beatriz. Ela vai surtar de felicidade. Pode, disse Eduardo. Ela é sua filha e agora vai ser minha filha também. O casamento aconteceu 4 meses depois, numa cerimônia simples mas emocionante na igreja que Beatriz frequentava.
Eduardo havia insistido em algo pequeno e íntimo, apenas família próxima e alguns amigos queridos. Miguel foi o pajem, Sofia foi a daminha e Júlia foi a madrinha de honra de Beatriz. Dona Conceição chorou durante toda a cerimônia, repetindo baixinho que havia rezado tanto para aquela família encontrar a felicidade de novo. Os pais de Eduardo, que haviam se distanciado depois da morte de Helena, por não saberem como lidar com o luto do filho, voltaram para a vida da família e se apaixonaram imediatamente por Beatriz e Júlia. Durante a festa, que aconteceu no jardim da própria mansão, Eduardo discursou para os convidados. Há 2 anos eu era um homem perdido, amargurado pela dor, incapaz de ser o pai que meus filhos mereciam. Achava que minha vida havia acabado junto com Helena, que nunca mais seria possível ser feliz. Beatriz me provou que eu estava errado. Ela me ensinou que o amor não é um recurso limitado, que é possível honrar o passado enquanto se constrói um futuro novo. Ela me devolveu meus filhos, me devolveu a mim mesmo e me deu uma nova filha em Júlia. Helena sempre dizia que os anjos de Deus se disfarçam de pessoas comuns. Beatriz é a prova de que minha esposa estava certa. Beatriz também fez um discurso. Quando perdi meu primeiro marido, pensei que nunca mais seria possível amar assim de novo. Quando vim trabalhar para esta família, pensava que seria apenas um emprego. Mas Deus tinha outros planos. Ele me deu não apenas um novo amor, mas uma família completa. Eduardo, você me ensinou que é possível recomeçar sem esquecer o passado. Miguel e Sofia, vocês me ensinaram que o amor de mãe pode se multiplicar infinitamente. E agora, Júlia tem irmãos, e eu tenho uma família que vai além dos meus sonhos mais otimistas. A lua de mel foi uma viagem de família para Disney World, algo que as crianças haviam pedido especificamente. Não queremos que vocês vão embora logo depois de casar, havia dito Sofia. Queremos começar nossa família nova todos juntos. E foi assim que Eduardo e Beatriz passaram uma semana mágica na Florida, vendo Miguel e Sofia viverem a infância plena que haviam perdido durante os anos difíceis, e integrando Júlia oficialmente como a filha mais velha da família. 1 ano depois do casamento, numa manhã de domingo ensolarado, Eduardo acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Desceu para encontrar Beatriz ensinando Júlia a fazer pão de açúcar, enquanto Miguel e Sofia ajudavam medindo ingredientes e lambendo as tigelas. Bom dia, família, disse Eduardo, abraçando Beatriz por trás e dando um beijo no pescoço dela. Bom dia, marido, respondeu Beatriz, virando-se para dar-lhe um beijo de bom dia. Papai, disse Sofia, a Júlia está aprendendo a fazer o pão da vovó Beatriz. Vai ficar igual ao da mamãe Helena. Eduardo sorriu. Sofia havia desenvolvido uma forma natural de se referir às duas mães. Mamãe Helena, para a mãe biológica, e mamãe Beatriz, para a madrasta que havia adotado seu coração. Era uma forma carinhosa de honrar ambas as mulheres importantes da sua vida. E o Miguel está ajudando, acrescentou Júlia. Ele tem jeito para a cozinha. Aprendi com as melhores, disse Miguel, sorrindo para Beatriz. Eduardo olhou ao redor da cozinha, ligeiramente bagunçada como sempre ficava quando Beatriz cozinhava com as crianças, cheia de vida, riso e amor, e sentiu uma gratidão profunda enchendo seu peito. 3 anos antes, aquela casa era um mausoléu frio, onde 3 pessoas viviam isoladas na própria dor. Agora era um lar verdadeiro, onde 5 pessoas se amavam, se apoiavam, cresciam juntas e construíam memórias que durariam para sempre. Em que você está pensando? Perguntou Beatriz, notando o olhar contemplativo do marido. Estou pensando em como Deus é misterioso, respondeu Eduardo. Como ele pode transformar nossa maior dor na nossa maior bênção. Como pode usar uma pessoa simples e amorosa para curar uma família inteira. Não fui eu que curei vocês, disse Beatriz suavemente. Vocês se curaram. Eu só estava aqui quando decidiram que era hora de tentar de novo. Mamãe Beatriz, disse Sofia, você acha que a mamãe Helena está feliz com nossa família nova? Beatriz abaixou-se para ficar na altura de Sofia e respondeu com a sabedoria simples que havia aprendido a oferecer.
Tenho certeza que sim, princesa. Porque quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer que essa pessoa seja feliz sempre. E vocês estão felizes? Seu papai está feliz? Eu estou feliz. A Júlia está feliz. Como a mamãe Helena não ficaria feliz vendo isso? Então somos uma família abençoada, concluiu Miguel. Somos uma família abençoada, concordou Eduardo, abraçando todos eles num abraço coletivo que cheirava a pão de açúcar, amor e segundas chances. E enquanto o sol entrava pelas janelas da cozinha, iluminando aquela cena de felicidade doméstica, Eduardo soube com certeza absoluta que, às vezes, os milagres chegam disfarçados de pessoas simples que fazem pão de açúcar e amam sem condições. Às vezes, Deus usa uma babá humilde para ensinar a um milionário orgulhoso o verdadeiro significado da riqueza, uma família unida pelo amor incondicional. Anos depois, quando Miguel e Sofia já eram adultos e tinham filhos próprios, eles contariam para os netos a história de como a tia Beatriz havia chegado na vida deles num momento de escuridão total e havia trazido de volta a luz. Contariam sobre o poder transformador do amor verdadeiro, sobre a importância de dar segundas chances e sobre como Deus trabalha através das pessoas mais improváveis para realizar os maiores milagres. Porque esta é uma história sobre fé, esperança e amor, sobre segundas chances e famílias escolhidas, sobre como uma mulher simples com um coração enorme pode transformar a vida de um homem poderoso que havia esquecido como amar, e sobre como às vezes os anjos que Deus manda para nossas vidas chegam de avental, fazendo pão de açúcar e cantarolando canções de ninar. Se esta história tocou seu coração, se você acredita no poder do amor verdadeiro, se tem fé que Deus pode transformar qualquer situação, deixe seu amém nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho para mais histórias que fortalecem a fé e compartilhe com alguém que precisa acreditar em milagres. Porque todos nós merecemos uma segunda chance de ser felizes.